Bem-vindos, hoje estamos no Dojo Sensei João Carreiro e é exatamente por aí que quero começar. Em meu nome e em nome da Alverca TV, fazer uma sentida homenagem ao Sensei. Para muitos foi professor, para muitos foi também um amigo e, portanto, em meu nome e em nome da Alverca TV, muito obrigado, Sensei João Carreiro. Comigo hoje tenho o Sensei António Quaresma e é exatamente por aí que vamos começar. Antes de mais, agradecer por ter aceitado o convite da Alverca TV para esta pequena entrevista. Vamos começar exatamente pelo momento da transição entre o Sensei João Carreiro e o Sensei António Quaresma. Como é que se sucedeu essa transição entre projetos? Bem, acabou por ser uma transição natural, uma vez que eu sou dos mais antigos praticantes, estou cá desde 1987, sou dos mais antigos e o segundo mais graduado. Portanto, a transição ocorreu de forma natural, eu mantenho-me sempre presente, tanto nas competições como nos treinos, foi, como disse, uma transição natural. Em termos de projeto e métodos, acredito que haja sempre diferenças entre os projetos. Como é que descreveria o seu projeto em longo prazo, digamos assim? A longo prazo, bem, a estrutura base é todo o trabalho que o Sensei João Carreiro fez aqui ao longo dos 40 anos que ele esteve à frente do clube. Portanto, uma aposta forte na formação, uma aposta muito especial na competição para elementos específicos, portanto não é uma competição de forma generalizada, mas para aqueles que estão claramente preparados para esse projeto, e depois temos uma abordagem também para o desenvolvimento das aptidões, como é o caso dos alunos que estão aqui atrás, quer seja para o Karaté ao longo da vida, quer seja como treino para manter a saúde mental. Portanto, há aqui uma vasta abrangência em termos de projeto. Temos pontos identificados onde queremos apostar, mas de uma forma geral é um Karaté que serve para toda a gente, desde ter idade, a partir dos 5 anos, até aos 105 anos, eles conseguirem treinar e fazer aquilo que se lhe pede. Os objetivos são sempre adaptados a cada um dos elementos. Ginkin Funakoshi, o fundador do Karate Shotokan, disse primeiro o espírito e depois a técnica. Creio que acaba por se rever um pouco nesta frase. Bastante. A lógica do espírito é mesmo aquela que o Sensei João Carreiro sempre imprimiu. Portanto, aqui dentro, quase que se senta a voz dele quando estamos a treinar, porque apesar do Karaté ser um desporto individual, nós treinamos-lo em grupo, mas o esforço é claramente individual, a competição começa sempre por si próprio e só depois nos comparamos com os outros. E, portanto, é dentro dessa lógica que o Gishin Funakoshi fez essa citação. António Quaresma, professor de Educação Física, mestrado em Psicologia do Desporto e doutoramento em Educação. Em que medida é que toda a sua formação pessoal consegue transpor para a prática do Karaté e os ensinamentos que passa aos seus alunos? Antes de eu tirar as minhas habilitações académicas, eu comecei no Karaté, portanto eu vejo a coisa ao contrário. O Karaté foi a minha base e muitos dos meus ensinamentos, muitas das coisas muitas das frustrações que eu ultrapassei, muitas das ansiedades que eu tive que lidar na competição, nos exames de graduação, na arbitragem, seja qual for o nível, no nível mais baixo, no nível internacional, todos esses momentos me foram preparando para o resto da minha vida. Portanto, nós costumamos dizer, nossos karatecas de longa, que treinam há muitos anos e que principalmente treinaram com o Sensei João Carreiro, o treinar Karaté não é quando vestimos o fato, o Karaté está dentro de nós, portanto, tanto o Karaté me preparou para a obtenção das minhas habilitações académicas e profissionais, como o contrário, que era esse o sentido da sua pergunta. Fazendo um pouco ao contrário, obviamente que a Psicologia do Desporto prepara para lidar com qualquer um dos miúdos, com qualquer dos níveis, para lidar com as nossas emoções. Por exemplo, eu quando entro aqui dentro, aquele primeiro passo que se dá ali para entrar aqui gera muitas emoções. Mas depois aqui dentro, ao longo do treino, esquecemos tudo, libertamos as frustrações, vamos em frente, sentimos o treino e é como lhe digo, às vezes até parece que ouvimos a voz do Sensei João Carreiro. Portanto, ainda para concluir, o meu doutoramento na área da educação foi ligado aos comportamentos. Porque é que fazemos determinadas coisas e não fazemos outras coisas, e como é óbvio, isso prepara-me claramente para este tipo de intervenção, porque nem todas as pessoas que procuram o Karaté procuram pelas mesmas razões. Os procuram por uma questão de segurança.
outros procuram por uma questão de saúde mental ou saúde física, outros procuram porque querem que os filhos tenham uma atitude correta, uma postura correta, uma forma de estar correta. Todas essas questões sobressaem no treino e obviamente são vividas na vida e, portanto, a lógica é sempre cada karateca com a sua atitude, cada treino é um treino, cada aluno é um aluno. Sim, eu ia pegar também nessa questão comportamental, porque a ideia que tenho também de alguma experiência pessoal é que muitas das pessoas olham para as artes marciais em si, no seu global, como algo que pode ser complementar, digamos assim, às vivências individuais e exteriores à arte marcial em si. Ou seja, resolução de problemas, sejam eles pessoais, em termos motivacionais, como acabou de dizer, também em termos comportamentais, mas não tanto em relação com eles, mas em relação com outros. Acredita que pode ter um papel importante nessa questão? Acredito, claramente. Eu e alguns colegas, não só ligados ao Karaté, mas a alguns desportos de combate e artes marciais, fizemos inclusive alguns estudos que apresentámos há 2 anos num simpósio da Pedagogia do Desporto, em que o título era Karaté uma escola de vida, ou as artes marciais uma escola de vida, e portanto a lógica é mesmo essa. E aquilo que se verifica é que realmente, principalmente nos esportes individuais treinados em grupo, aquilo que se verifica é que muitos dos valores que são aprendidos no desporto, ou concretamente nos esportes de combate e nas artes marciais, são depois transportes para o dia-a-dia. Mas obviamente que não é assim para todos, não é? Gostaríamos que fosse para todos, porque se fosse para todos era uma maravilha. Mas é tudo uma questão de treino. E se nós treinarmos esses dilemas, essas questões éticas, essas dificuldades no dia-a-dia, no treino, portanto eu estou a falar concretamente no treino, tenho aqui uma dificuldade, vou enfrentá-la ou vou arranjar aqui uma maneira de dar a volta? No treino a lógica não se arranja uma maneira de dar a volta porque ela volta a aparecer mais à frente, maior, portanto vou enfrentá-la. E é isso que nós queremos que seja transporte para a vida, é uma questão de hábito. Uma pessoa que se habitua a ultrapassar um obstáculo quando ele lhe aparece, quando lhe aparece outro obstáculo, ele vai querer ultrapassá-lo. Quando se habitua a dar-lhe a volta, a contornar, a enganar, também se habitua a isso. Eu vou pegar nas 5 máximas do Karaté: caráter, sinceridade, esforço, etiqueta e controle, para lançar aqui o desafio de passar a mensagem de um pai, um alverquense, por exemplo, que queira fazer o seu filho iniciar um desporto. Porquê o Karaté? Bem, ainda há muito pouco tempo foi considerado um dos esportes de formação mais importantes, não só em termos físicos, como falámos, mas em termos psicológicos, como eu também já referi, e também em termos sociais, porque não treinamos sozinhos. Karaté, porque ou fazemos as coisas como sentimos, da forma correta, ou não está correto. Sinceridade, porque, como eu disse há pouco, nós competimos essencialmente connosco próprios. E se não somos sinceros, estamos-nos a enganar a nós próprios. É normal eu dar uma tarefa à minha turma e posso não estar a olhar para metade, eu sei que eles estão a treinar, porque eles estão habituados a que a lógica é de sinceridade, principalmente com eles próprios. Esforço. Quem treina mais, quem se esforça mais, quem trabalha mais, obtém mais depressa os resultados que espera. Sinceridade. Nos desportos de combate e principalmente nas artes marciais e principalmente no Karaté, não pode ser de outra maneira. Não pode ser de outra maneira porque a sinceridade demonstra aquilo que realmente ele pensa. E é fácil ver, porque aqui no Karaté não é com conversa, é com ações, é com atitudes. E nas atitudes e nas ações é que nós vemos realmente se a pessoa está a ser sincera ou não. E finalmente a etiqueta, porque o Karaté, todas as katas, que são formas do Karaté, começam com uma defesa, que demonstra bem o espírito do Karaté. Portanto, não é o espírito do ataque, é o espírito de, se eu for atacado, eu estou preparado, mas estou preparado para enfrentar aquilo que me vier à frente, mas não inicio mal. Portanto, etiqueta, eu comporto-me sempre da forma mais correta, primeiro comigo mesmo, depois com os outros e, de uma forma geral, com toda a sociedade. Portanto, a postura, quando eu falo em postura, não é apenas a postura de andar direitinho, é a postura do andar direitinho fisicamente, psicologicamente, socialmente. E quem acompanha a vida do Alverca, o dia-a-dia do Foco do Alverca, também olhando aqui para estas paredes que nos rodeiam, conseguimos identificar que há um certo nível de prestígio e reputação, não só nacional, mas também internacional. Acredito eu que seja não só para manter, mas também
enfim, poder aumentar essa reputação e prestígio nacional e internacional. Sim, desde há muitos anos esta parte, eu posso citar vários nomes de referência aqui do Karaté do Futebol Clube Alverca, em que nós temos muitos pódios e campeões europeus, principalmente ao nível do Karaté Shotokan, que são referência no nosso Karaté. E eles mantêm-se ligados, eles podem não estar a treinar, que essa é uma das características que o Karaté tem relativamente a outros esportes de combate, a outras modalidades de combate, ou mesmo outras modalidades, é que uma vez começando a treinar Karaté, podemos sempre voltar a treinar Karaté. Voltando ao projeto competitivo internacional, obviamente a ideia é continuar a apostar nos valores, agora jovens valores que nós temos, de uma forma sustentada, e continuar a apoiar aqueles que começam a despertar para a modalidade. Vivemos tempos difíceis que nos levaram a uma adaptação que no caso do Karaté tem sido particularmente difícil, porque foi categorizada como uma modalidade de alto risco, apesar de termos duas modalidades distintas. O Kata, que é semelhante a uma coreografia de ginástica, mas com o espírito marcial, e o Comitê é esse sim de oposição clara. Mas a restrição é para todo o Karaté, e portanto a via competitiva está neste momento debilitada, mas os nossos atletas continuam a treinar. E porquê é que continuam a treinar? Porque eles sentem a essência do Karaté, que é a competição começa comigo próprio. Já se vislumbra o aparecimento de algumas competições e nós estamos-nos a preparar para isso. Sim, era esse o último tópico da nossa conversa, de que medida em que o Covid-19 veio complicar a vivência e a prática da modalidade, mas também porque, referiu e bem, a parte da Kata, porque é que não se pode realizar e deixar o comitê de parte? Daquilo que nós sabemos, eu também sou membro da direção da Federação de Karaté, sou responsável pelo Departamento de Formação. Daquilo que nós sabemos, a classificação que a Secretaria de Estado da Juventude e Desporto fez, erradamente, quanto a nós, e nós manifestámos isso a eles, é que o Karaté era considerado de alto risco. E nós, obviamente, que argumentámos que havia aqui duas disciplinas, uma que poderia ser considerada médio alto risco, porque está ao nível do handball, um basquetebol, para citar aquelas mais conhecidas, mas claramente a Kata, a outra nossa modalidade, deveria ser baixo risco. Eles neste momento estão a reavaliar a situação e ainda não deram uma resposta. Está para breve, mas como os números têm vindo a piorar, eles têm vindo também a atrasar a comunicação dessa alteração. Nós tivemos que fazer, numa primeira fase, continuámos os treinos à distância, utilizando as plataformas conhecidas. Numa segunda fase treinámos ao ar livre e agora quando finalmente iniciámos a prática desta nova época, utilizamos os nossos tatamis para garantir as distâncias de segurança, e vocês podem observar que os miúdos estão todos a uma distância de muito mais do que 3 metros, que é aquilo que é considerado pela Direção-Geral de Saúde como obrigatório para estar a treinar sem máscara. São higienizadas as mãos, são higienizados os pés à entrada e à saída, e portanto garantimos sempre todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde. O caminho para cá é medida a temperatura, só podem entrar nas instalações de máscara e sair de máscara. A única altura que estão sem máscara é enquanto estão a treinar. De resto são o cumprimento das regras normais. Sensei, muito obrigado por esta pequena entrevista, este pequeno momento. Já sabe, continue-nos a acompanhar nas nossas redes sociais e fica a saber tudo sobre o Futebol Clube de Alverca.